Esse é o Sou Bela, um podcast sobre o universo feminino. Bem-vinda ao Sou Bela. Hoje é um dia muito especial. É dia da menopausa e dia do médico. E para isso eu tenho uma convidada que é uma fera. A doutora Silvia Bretz, endocrinologista, é a única não europeia participante do Conselho Científico da Sociedade Europeia de Menopausa e Andropausa no biênio de 23. Isso é um feito muito especial. Ela foi votada pelos participantes. Eu estava buscando alguém de peso para que eu pudesse tirar dúvidas relevantes e importantes e trazer um pouquinho mais de consistência para o podcast. Doutora Silvia, muito bem-vinda. Muito obrigada, Isabela. Eu amo seus podcasts. É uma honra vir aqui. Você não tem ideia da importância do seu trabalho, como as minhas pacientes se beneficiam dos seus podcasts. Enfim, seu trabalho é extremamente maravilhoso. Estou muito honrada de vir aqui. Muito obrigada. E é uma honra receber isso de você, porque eu realmente look up to you. Então, a admiração é mútua. Ainda mais hoje, né? Ainda mais hoje, exatamente. Ela é os dois. Ela não é somente uma médica endocrinologista, mas a doutora Silvia já está nessa história de menopausa há muitos anos. Eu fico me vangloriando que eu já estudo há uma década. Ela já está há mais de 30 anos cuidando de mulheres, estudando menopausa, fazendo uso dos hormônios, já olhou todas as tendências, enfim, a gente não está aqui falando o que a gente viu no TikTok ontem. É verdade. E hoje, por ser um dia tão especial, eu queria sair do óbvio, do que já virou conhecimento comum. Que bom que a menopausa está na moda, mas eu queria falar do que ainda não é falado ou do que a gente não tem conhecimento, das novidades. E aí, a sua presença aqui, para mim, é realmente... Eu estou igual uma criança no parquinho com uma musa, alguém para tirar as dúvidas. Eu já falei muito sobre reposição, sobre o uso dos isomoleculares, que eu vejo que você fala também. E aí, muitas vezes, quando a gente começa a falar muito dos benefícios da reposição, as mulheres que não podem fazer reposição ficam tristinhas e ninguém está falando comigo. Uhum. Então, eu queria falar um pouco, aprender um pouco de quais são as outras opções também, para quem pode, para quem não pode, o que existe que a gente não está falando, além do estrogênio, da progesterona e da testosterona. A gente até pode se aprofundar um pouquinho nessa tríade também, mas eu queria ir além disso. Ok. Vamos lá, me sinto extremamente honrada de estar aqui mais uma vez. E espero corresponder às suas expectativas. Não tenho a menor dúvida. Então, fala um pouquinho, do que é real e do que é mito. O que a gente pode usar que não está sendo falado? Olha, a gente pode usar do fitoterápico a drogas, tá? Mas depende para quê. Então, se você está falando de calores, a gente pode começar falando sobre fitoterápicos e ir para as drogas. E depois outras condições que acontecem, onde a gente vai atuando para ajudar essa mulher a não sofrer, já que nós duas lutamos pela mesma causa, saúde na menopausa. Então, muitas vezes também a terapia de reposição hormonal, ela ainda pode ser vista como um luxo, né? Como eu mesma já fui vítima disso, de ir no médico e o cara olha e fala assim, é só qualidade de vida, né? Como se isso fosse uma pouca coisa. E a gente sabe que os hormônios afetam todos os sistemas do corpo. Então, eu brinco que a menopausa é muito além de calores e mal-humores, porque ela vai afetar o sistema cardiovascular, metabólico. Então, seria, apesar da terapia hormonal ser o padrão ouro, quando a gente não pode usar, o que a gente faz? Então, você pode enquadrar isso como você quiser, em caixinhas ou falando por sintomas. Bom, eu acho melhor a gente botando caixinhas e sintomas, porque, infelizmente,
Eu inclusive, dei uma aula ano passado no congresso da ABFIT, que é a Associação Brasileira de Fitoterapia, sobre o que fazer nas mulheres que não podem fazer a reposição, mas dentro da linha fito, tá? Então, vamos falar dos fitoterápicos. Vamos falar dos fitoterápicos, né? Então, em termos de calores, tá? Eu tenho uma série de fitoterápicos que eu uso, tá? Mas eu tenho uma preferidinha. Eu tenho a Simicifuga racemosa, que é um black courge, né? A Acteia racemosa, enfim, que eu realmente, na prática, eu vejo que funciona. Funciona mesmo. Mas existem outros também que atuam nas ondas de calor, como Morus nigra, Triforium pratense, enfim. E também outros progesterona-like, como o Iam mexicano e tudo mais. Já na esfera da libido, a gente pode falar depois, já que a gente está falando só de fogachos. Como eu sou rata de congresso e de aula, bom, no penúltimo congresso da IMS, que é a International Menopause Society, em Lisboa, eu descobri 2 fitoterápicos sem ação estrogênica, porque existem fitoterápicos, como a própria Simicifuga, que podem ter alguma ação estrogênica, tá? Então, para aquela mulher que tem 2 situações, para a mulher que ela não fez reposição, passou da janela de oportunidade, ela pode usar fitoterápicos com ação estrogênica. Mas aquelas que sofreram um câncer de mama, estrogênio dependente, elas não podem. Então, a gente está aqui para falar de todos eles. Exatamente. Eu vou até entrar nessa área um pouquinho do que é receptor positivo e negativo, mas não quero me atropelar. Vamos dos deixar... fitoterápicos, a gente deixa isso para o final, dos fitoterápicos com ação estrogênica, o que você achou aí de novidade? Que eu já estou vendo caixinhas. Não, essas caixinhas aqui, tá? Na verdade, eu trouxe de congressos, tá? São os derivados à base de pólen, tá? Esse, sem publicidade aqui, a gente não tem no Brasil ainda. Esse daqui é o Femal One. Não, esse daqui é o Femal One, que é a base de extrato de pólen. E esse daqui é o Cerelis, tá? Esse aqui é francês. E eles são indicados para aquelas mulheres que tiveram câncer de mama e estão tendo e podem ser usados. Já esse Menocare, eu peguei agora no congresso de maio, de Valência. Já foi da IMAS, né? É um novo fitocomplexo também, mas parece que ele tem alguma atividade estrogênica. Eu não tive experiência com ele. Então, aqueles 2, eles não têm atividade estrogênica nenhuma. Então, durante um tratamento até poderiam usar. Claro, a gente vai falar de todos os poréns do oncologista, mas em teoria... Exatamente. Em teoria, sim, poderiam ser usados. Tá. Agora, a Galena lançou um fitocomplexo também, chamado Menobelli. Mas isso é muito recente, ainda não tive nem chance de experimentar. Tem o Hormona, tá? Que também é um fitocomplexo. A gente está falando de coisas diferentes. Exatamente. Né? Porque... E aí, eu só queria também né, colocar isso dentro de uma perspectiva que quando a gente fala, o uso de terapia hormonal, ela é um tiro que vai no denominador comum de todos os sistemas, né? Então, ela vai tratar a queda hormonal e todos os sintomas que vêm disso. Quando a gente começa a usar fitoterápico, é quase que a gente tem que ir... Qual é o sintoma que a gente quer tratar, né? Então, se a menopausa tem 70 e tantos sintomas, a rigor eu tenho que dar 70 e tantos remédios. Enquanto que se você usa uma progesterona e um estrogênio, você resolve quase tudo. Exatamente. Então, isso que é bom de ter na cabeça. Barato e dá muito menos trabalho. Agora, o que me dá mais tristeza, e assim é grande em aula, a mulher diz assim, poxa, doutora, eu não precisei de fazer reposição hormonal, eu não tive calores. Isso acaba comigo, porque... E aí fica sendo quase perigoso usar um fitoterápico. E desculpem, mas muitas nutris dão lá o que elas podem, elas fazem o fitoterápico, a mulher fica sem fogachos e não procura a reposição hormonal, que é o padrão ouro, conforme a gente disse.
um estrogênio, uma progesterona, e aí a mulher trata de praticamente tudo, enquanto tem que tomar 10 mil suplementos e 10 mil fitoterápicos para poder... Você tocou num ponto que é exatamente como eu penso, porque eu escuto muito, eu quero fazer as coisas natural, porque eu sou a natureba e a pessoa vem para mim e eu, na largada, já falo, você já contemplou terapia hormonal? Não, eu quero fazer natural. E aí termina com 50 medicamentos e aí daqui a 10 anos está com osteoporose. Porque só se preocupou em dormir, que já é muita coisa, mas só se preocupou em dormir e em... Placa na carótida, Exatamente. diabetes, enfim, uma série de consequências, perda de urina, perda de libido, vagina ressecada, estraga com casamento, enfim... E achou que isso é normal, porque a avó dela não fazia. Exatamente. Porque esse preconceito do querer fazer o natural. O hormônio é natural. Sim. Né? O nosso corpo produz, a gente está dando uma forcinha. É que, na verdade, quando teve aquele desserviço do estudo do WHI, eles usavam hormônios equinos conjugados, ou seja, ele é natural? Ele é natural para a égua. Né? E o acetato de medroxiprogesterona, que a gente já falou, acho que a gente ainda não falou aqui. Eu já falei no podcast. Quem já escutou o podcast já entendeu. E mesmo assim, nesse estudo, eu tenho um episódio inteiro só dissecando o estudo, mesmo o conjugado equino não deu o problema que foi alardeado. Exatamente. Né? O problema maior ainda foi a progestina sintética. Exatamente. Então, até o medo foi apontado para o vilão errado. Enquanto que essa mulher não hesita em tomar contraceptivo oral, ou seja, estrogênio e progestina a vida inteira, mas se questiona se deve ou não fazer de forma natureba, né? E se esquece, muitas vezes, se ela é gordinha, que o maior risco para câncer de mama é sobrepeso, obesidade e alcoolismo. Exatamente. Quando eu brinco que, né, as 2 taças de vinho que ela estão bebendo vão ser muito mais arriscadas do que qualquer terapia hormonal, ninguém acredita. Não, e terapia hormonal e álcool não combinam. Eu sei bem disso. Mas como voltando para o nosso tema do outras alternativas que não, para quem não pode, como é que você vê a gabapentina, a oxibutina, é assim que fala? Oxibutinina. Não, acho que a gente primeiro pode começar para os calores em si, a gente primeiro, os mais aceitos, infelizmente, pelos oncologistas, tá? Que aí a gente já está começando a falar. Tá. Mas eles podem ser usados não só para as que tiveram câncer, como as que não tiveram câncer, mas certos antidepressivos atuam nas ondas de calor, atenuando-as, tá? O que muitas vezes passa desapercebido, já que a mulher só procura a reposição hormonal por conta de calores, muitas vezes, e aí ela põe um gelzinho na vagina, lubrificante, e estava tomando antidepressivo, não viu, deixou passar a janela de oportunidade. Tá? Então, muitos deles podem ser úteis, mas na prática eu não vejo tanto isso, tá? Mas tem a paroxetina, a fluoxetina, a desvenlafaxina, a venlafaxina, o escitalopram, mas a gente, assim, procura evitar, tá? De cara, o padrão ouro é a reposição. E temos que levar em consideração o seguinte, desses antidepressivos, eles só funcionam em 50% dos casos. E a gente tem que lembrar que se essa mulher está fazendo uso de tamoxifeno, tá? Tanto a paroxetina quanto a fluoxetina podem interagir na ação medicamentosa do tamoxifeno, que é o medicamento que mais se usa, um dos que mais se usa para o tratamento do câncer. Então, esses eu procuro nem usar se eu tiver que usar. Tá, então, como outro... Qual fitoterápico que a gente usaria, por exemplo? Além dos calores, vem muita insônia. Sim. Né? E aí tem muita coisa. Passiflora, valeriana. Eu gosto sempre de botar um adaptógeno, uma ashwagandha. Nós estamos juntíssimas, vocês podem ver tudo isso. Tem um episódio inteiro disso, então eu já vou gastar a doutora Silvia em coisas que a gente ainda não falou. Então, eu vejo que é uma área totalmente
estrangeira para mim, né, dos medicamentos, é por isso que eu estou aqui picking your brain on it, meio que quando essa mulher, eu vejo eu tô com pena dessa pessoa que realmente não pode usar. Então, o que que é mito e o que que não é? Quem realmente não poderia fazer uma terapia de reposição hormonal? Bom, quem não pode mesmo é câncer ativo, tá? Doença hepática descompensada, tá? Doença cardíaca descompensada, porfiria. Basicamente isso. Minha meningioma saiu da lista esse ano passado. E a trombose só teria problema se o estrogênio for oral. Exatamente. O uso transdérmico de estrogênio não há problema com trombose. E recentemente, né, acabou de ser aprovado lá na Sociedade de Urologia, E o FDA liberou no rótulo o Vagifem, que é o estradiol, para saúde vaginal. saúde vaginal. Mas eu acho que a gente pode dividir isso em caixinhas. Vamos, então segue as caixinhas que você quiser falar. Então, vamos... Você tem alguma ordem aí? Não, eu estava pensando ainda, eu comecei a ver muito fogachos e remédios que eu não sei como tá bom. usar. Então, eu vi Porque que tem umas coisas novas porque aparecendo. Porque também para fogacho a gente tem várias outras classes, tá? Então, por exemplo, a clonidina, que é um antihipertensivo, vai dar o efeito colateral de cair a pressão, tá? A oxibutinina, que é usada também para fogachos, mas ele é um medicamento para bexiga hiperativa e incontinência urinária. Então, ele age contraindo a musculatura lisa da bexiga, mas ele vai contrair o músculo liso do intestino e vai dar constipação. E a gente está falando que sempre saúde intestinal é tudo, enfim. A oxibutinina causa isso, exatamente. A gabapentina, gente, é um perigo para a mulher, porque o pessoal todo fica com medo de engordar, a gabapentina dá sono, aumento de peso, enfim. Mas pode ser usado, está dentro das diretrizes. Das diretrizes, principalmente a última de 2026 do NAMS, que eles fizeram um guideline hormonal e um não hormonal. Eles estão dentro do guideline não hormonal. É difícil, porque aí com o medicamento você começa a ter os efeitos colaterais, aí você vai precisar tomar outra coisa para combater o efeito colateral do remédio e daqui a pouco você está meio perdida. Então, no mundo dos fitoterápicos, apesar da gente também saber pouco, né? A gente não sabe o que a gente não sabe. Vários fitoterápicos podem ter ação antiestrogênica, mas não foi feito um estudo, então a gente não sabe se teria. E eu acho que o pool de escolhas começa a ficar mais restrito. Então, de fogacho a simicifuga ficou bem e essas novidades... A simicifuga, no meu caso, é porque eu gosto demais. Entendeu? E a sálvia? Também gosto, mas eu não vejo tanta ação, tá? Agora, me ocorreu uma coisa. Lembrando do guideline de não hormonal do NAMS, tá? Que é a nossa American Menopause Society, para quem está nos ouvindo, eles citam também um fitoterápico que foi muito usado na Alemanha lá atrás, que vocês têm nos Estados Unidos e a gente não tem aqui, que é o Estrovera, à base de ruibarbo. A gente no Brasil não tem essa prática e a gente não tem o acesso ao Estrovera, tá? Então, para a gente não é o usual. Que pena, né? Então... E eu não tenho experiência porque a gente não tem por aqui. Então, dentro das opções, eu acho que a gente fechou caixinha fogacho e esse seria a caricatura da menopausa. Sim. Mas e nos outros sistemas, como prevenção para cardiovascular ou densidade mineral óssea, o que essa mulher que não está fazendo reposição deveria fazer? Bom, em relação a cálcio, eu não gosto de suplementar cálcio. Eu, novamente, prefiro uma qualidade de vida boa e uma suplementação. Aí sim, você vai usar alimentos ricos em cálcio e fazer essa suplementação de forma mais natural, né? É claro que para a saúde óssea, já que a gente está falando nisso, a vitamina D é muito importante, mas é muito importante a gente dizer que é necessário que a gente associe a vitamina K2 e MK7, principalmente. Porque a vitamina K2 e MK7... ela sinaliza, ela manda, meio que manda na vitamina D
E ela diz assim, vitamina D não calcifique artérias dessa mulher que tem colesterol. Vitamina D não forme cálculos renais. Ela direciona. Vitamina D vai para o osso. Então, a D realmente eu gosto de associar com o K2 e MK7. Por exemplo, tem compostos com... Aqui no Brasil não, mas nos Estados Unidos estão com MK7 e MK4, desculpa. Uhum. Mas se já tiver K2 com o megaquinone, né? Já está ótimo. E a gente tem que ressaltar que a vitamina D, assim como a vitamina K, elas são lipossolúveis, solúveis em gordura. Então, se você tiver um comprimido oleoso, vai ser muito bom usar. Se você não tiver um veículo em base oleosa, você, por favor, faça uso desse tipo de medicação ou de suplementação após a comida tendo lipídios, porque ela vai ser muito melhor absorvida. Você vê mulheres fazendo uso de vitamina D na hora de deitar, e aí ela está tomando uma dose bem grande e não apareceu. Por quê? Porque da forma... se ela fizesse uso com a alimentação após uma refeição rica em lipídios, não precisa ser cheia de gordura, né? Um veículo gorduroso, né? Um veículo gorduroso já vai ajudar. Isso vale para A, D, E e K. A, D, E e K. E aí, por isso a importância, eu falo muito, né, da saúde intestinal, de boa produção de bile, para que você possa absorver as vitaminas lipossolúveis e toda essa história. Eu acho que é super importante falar, já que a gente falou muito da importância da vitamina D, que vitamina D você precisa ir no médico, fazer um exame de sangue, e ver suplementar exatamente. se precisa, porque também excesso de vitamina D pode dar galho. Exatamente. De acordo com os seus níveis, a gente vai repor as doses necessárias. E aí, eu vou começar a fechar caixinhas, tá? Então, para osteoporose, além da alimentação adequada, o exercício também vai ser fundamental. Fundamental, tá? Exercícios de impacto, de força, né? Eu brinco, tem que dar pulo, se você puder, a menos que você já tenha um risco de fratura. E eu nunca vou me esquecer, uma das minhas aulas na faculdade de naturopatia, a professora abriu a nossa aula de osteopenia falando: o seu paciente não pode cair. Eu, qual é o tema de hoje, né? Ela falou: uma mulher com risco de quebra de osso não pode cair. Então, é ajustar os óculos, tirar tapetes da casa e cuidar para fortalecer os ossos. E aí tem que pular, tem que fazer impacto. E se você não pode pular, ela deu uma ideia genial, que é igual criança fazendo malcriação. Você vai deitar no chão e bater os calcanhares para estimular os ossos. Treino né? de força também, né? Agora, bom, e se essa mulher já chegou num grau de osteopenia, está quase lá osteoporótica, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer os bifosfonados, e tem o alendronato, residronato, enfim. E daí a gente pode passar pro Prolia, que já é uma injeção subcutânea de 6 em 6 meses. E aí, se for o caso, a gente tem que passar... Aí, se já foi um estágio mais avançado, cheguei com uma mulher aqui com menos 4,1 de densidade mineral óssea. Aí, ela já estava usando romosozumab. Enfim, há uma série de medicamentos, tá? Que ajudam na osteoporose, mas... que pena que deixou chegar a isso. Então, isso é um outro tema importante para a gente falar, a importância de fazer uma densitometria óssea numa fase da vida onde você ainda tenha área de manobra, né? Onde você não está tendo que reverter uma perda de densidade gigantesca que requeira coisas muito mais drásticas. Se você começar... Eu não sei qual é o guideline aqui para quando que... teria que começar a fazer densitometria óssea. Eu já acho que vai ser tarde demais, mas... É verdade. Mas aqui, você só pode dizer que a pessoa tem osteopenia ou osteoporose a partir de 50 anos. Tá? Mas como nós duas, literalmente, a gente pensa, acho que numa mesma vibe, a gente tem que cuidar disso desde sempre. Desde antes. Adolescentes, eu falo com as minhas meninas também, exercício. Eu aprendi com a doutora Silvia que a gente tem
patrimônio... Não se fala mais massa muscular, gente. É patrimônio ou acervo muscular. E eu acho que igual da ossatura, né? Você tem que ter... Seu patrimônio ósseo. Patrimônio ósseo. E nem quero entrar nessa conversa, mas o uso dos anticoncepcionais desde muito cedo podem impactar isso. Então, a mulher tem que pensar na saúde óssea e muscular desde que foi adolescente. Então, para as mamães que têm filhas, tem que já criar esse hábito de fazer exercício, da importância de fazer exercício. Eu brinco aqui no podcast pra caramba da nossa criação, da nossa armadura corporal, que o objetivo eu quero ser forte, porque a Olimpíada é a vida, né? Para chegar aos 80, aos 90, carregando sacola, sem medo de o sinal fechar e você se pega. Então, essa importância dessa construção mesmo que vem de todo um estilo de vida. Uma construção. Então, agora eu acho que dentro dessas caixas maiores, eu nem sei se existe, como a gente veria, como faria prevenção de cardiovascular ou metabólica sem uma terapia hormonal? Bom, primeiro tem que fazer o controle periódico dos exames, né? Porque a partir do momento que sobe o colesterol, placa, tá? Carotídea, e aí muitas vezes a gente já vai ter que usar estatina, eventualmente estatina associada à ezetimiba, tá? E eventualmente medicamentos mais modernos, muito mais caros, e que aqui no Brasil se chama Cibrava, tá? Mas uma ampolinha, uma seringa custa 7 mil e tantos reais. Você tem que fazer uma upload dose 3 semanas depois, e depois, 3 meses depois, e depois de 6 em 6 meses. Então, na verdade, a gente só usa essa classe de medicamentos para as pessoas que têm uma real intolerância às estatinas ou que já teve um evento primário e já é uma prevenção secundária. Então, já que a gente está aqui também falando de menopausa como tema central, eu acho que muitas mulheres... A gente ainda tem na cabeça que é isso, é só perda da fase reprodutiva e calores. Só que esse processo de queda hormonal aumenta o nosso risco cardiovascular tremendamente. E eu acho que esse passa a ser o nosso balizador. Agora, o foco é nisso e fazer todas as ações que iriam prevenir um evento cardiovascular com estilo de vida, com alimentação. Exatamente. Terapia hormonal quem pode, mas eu sou desse time também que a gente tem medo, porque a gente escuta falar muito, né, dos problemas dos remédios e a gente não quer partir para droga. Mas quando a gente começa a pesar o risco e benefício... vale o risco, tá? E assim, uns segredinhos que eu gosto de fazer é usar, assim, quando eu vejo que a coisa está pegando, que a mulher tem uma lipoproteína lá desde cedo, elevada e tudo mais, uma microdose de estatina, que não existe nos comprimidos, que a gente tem que fazer uma mágica, tá? Isso vai prevenir que essas placas se formem, tá? Então, eu, por acaso, minha família toda... tem dislipidemia. Eu também. E tudo mais. E aí, a primeira vez que eu me deparei com um colesterol alto, não é a mulher que produz, gente, pelo amor de Deus. Tem aquele colesterol de linguiça, de picanha. Mas você vê uma mulher magra, que não faz abusos e tem um colesterol alto, uma lipoproteína alta, você precisa tratar. Ele é tratável. Só que se você esperar a placa formar, você vai ter que tomar estatina com ezetimiba, com isso, com aquilo, em doses altas. Então, fazer uma dose baixinha, às vezes. E aí o pessoal fica com medo da estatina. Mas, olha só, a rabdominólise, que é o dano que ela pode causar, eu até hoje nunca vi. Tá? É bom ouvir, porque tem muita gente que está nesse conflito. De novo, eu quero ser o mais natural possível, Sim. Mas chega uma hora que a gente tem que pesar prós e contras, já que o maior matador é... Sim. Um ataque do coração. Exatamente. Né? Então, a pessoa não tem medo de ter um AVC. Deixa a artéria entupir, aí não tem medo, porque morrer não é nada. Agora, ficar inútil em cima da cama...
É. para o resto da vida, é problema. E aí fica com um medo infundado. Então, só para vocês terem ideia, um recadinho assim. Se você tem início de rabdomiólise, a sua dor muscular, que é ditas das estatinas, é no corpo inteiro, no corpo todo. Chega uma pessoa e diz assim, eu tomei a estatina e fiquei com dor na batata da perna esquerda. Não é, tá? E assim, com doses que a gente começa, isso não acontece. Tem a teoria e tem a prática. Eu mesmo tenho esse grande conflito interno, porque eu tenho um histórico familiar, minha lipoproteína A, eu nem divulgo, porque é uma loucura. Eu já tentei fazer de tudo em alimentação. E não tem jeito. a gente monitora todos, porque temos acesso, né? Faz endopata, faz placa de carótida, vê flexibilidade, vê tudo para tentar prever o risco. Mas eu fico nessa o tempo inteiro, né? Será que não... o remédio, está na hora de entrar com o remédio? Tá, sim. É porque no momento que você tem uma lipoproteína alta e menopausou, a gente trata colesterol de outras formas, tá? Na menopausa e fora da menopausa, tá? Antes da menopausa é uma história. Vamos monitorando, você faz exercício, seu HDL, que é o colesterol bom, tá bom? Beleza. Pô, menopausou... HDL vai baixando, ou mesmo que ele esteja bom, mas um LDL alto, isso é sinal de inflamação. Então, a gente tem que tratar. Então, nesse momento, a estatina é um anti-inflamatório, não deixa de ser. Então, eu, de novo, também sou super adepta às coisas mais naturais, ao exercício, quando não tem jeito. Ajeitado está, e é né? por isso que eu estou aqui, para falar de remédio. Exatamente, né? Para falar das coisas que eu não tenho a menor capacidade nem propriedade para palpitar. Assim, poxa, mas será que essa mulher só dá remédio? Só dá remédio? Não, não é nada disso, gente, pelo amor de Deus. Não, eu já fiz... A gente tem aquela mulher, e eu sou dessas, que eu já fiz de tudo. Meu triglicerídeo é uma maravilha, o meu HDL é ótimo, mas a minha ApoB e a minha lipoproteína A, nada... mexe. Então, não tem jeito. Eu digo assim, às vezes você trata, inclusive, o colesterol do paciente e a lipoproteína A continua alta. O que é isso? Eu digo que é a sujeira que fica debaixo do tapete. Então, quer dizer, lipoproteína A elevada na menopausa, ponto. Passível de tratamento. Então tá, então falamos Recado dado. A gente falou de fogacho, falamos de cardiovascular, falamos de ossos. Incontinência urinária. Então vamos entrar na saúde íntima no globo geral, na síndrome geniturinária da menopausa e essa área da saúde feminina. A primeira coisa é fisioterapia uroginecológica, tá? Você tem que estar caminhando passo a passo, par a par. Né? A outra coisa a gente não medicamentoso, são os lasers e as radiofrequências, tá? Aí tem 2 tipos de laser, o de Erbium, que é o Fotona, e o de CO2, que é o Mona Lisa Touch. E aí, de acordo com a expertise do médico, ele vai saber qual usar e para que caso. Bom, e aí entramos na esfera... Bom, eu estou com uma perda de urina que eu preciso... Isso está me incomodando profundamente. Bom, então a gente vai tentar os antimuscarínicos, que são a mirabegrona, a oxibutinina e outros, mas também são passíveis de efeitos colaterais. Ele prende, ele segura a musculatura lisa da bexiga, então você não faz tanto xixi. Tá? Isso vale não só para incontinência urinária, como para bexiga hiperativa. Só que ele também faz isso com a musculatura intestinal, com toda a musculatura lisa. Aí você vai ter constipação. Ai, que encrenca, né? Porque essa é uma queixa enorme das minhas mulheres, desse escape de urina. Exatamente, acontece. E, por último, as telas, que são já chega a ser um procedimento cirúrgico. Eu vi recentemente também num congresso, mas não entendi muito, uma coisa nova, que era um balão. Sim. Mas também é totalmente fora. Eu fui porque eu sou curiosa e eu fui olhar para ver se eu conseguia explicar. Mas é uma coisa que tem que tratar, né? Eu acho que vejo também muitas mulheres esperarem chegar num nível que elas já não aguentam mais. Mas isso é uma coisa, de novo, se a gente começa a pegar essa coisa bem mais cedo, né? O escape de urina
que uma fisioterapia pélvica consiga reverter, vai ser muito melhor do que chegar na hora que você vai precisar colocar uma tela, né? Eu tive uma paciente que só decidiu se tratar no momento que ela estava num casamento, tá? E ela simplesmente foi ao banheiro, e no que ela foi ao banheiro, ela tossiu. E no que ela tossiu, ela fez xixi no chão. Nesse dia é que ela foi procurar ajuda. Aí já não tinha mais fisioterapia pélvica que ajudasse, e aí ela teve que botar a tela. Então, gente, não tem que ter vergonha, tem que ir lá na sua médica. Todas essas coisas não são um processo natural do processo do envelhecimento. Elas vêm junto, mas não precisa ser assim, e tem o que fazer. Indignificante. E tem o que fazer, porque essa é uma condição avassaladora. A minha primeira... Eu falei isso publicamente aqui no podcast, logo depois que eu tive meus filhos. A minha filha teve uma festinha num parque de trampolim, que eu amo. Eu comecei a saltar quando eu vi. Tava perdendo a urina. Eu tô fazendo xixi nas calças. Foi humilhante, né? Na festinha de aniversário da minha filha. E imediatamente eu comecei a fazer fisioterapia pélvica e hoje até dou meus pulinhos. Com certeza. E aí depois... Então, o que mais que temos de... Bom, a UTI e mudança... Existe uma mudança no microbioma vaginal com a queda de estrogênio que propicia ou você ter mais infecção bacteriana ou mais candida também, né? Exatamente. E aí você pode usar probióticos específicos, associados ou não ao cranberry, ou o cloreto de metiltionínio. Eu ponho tudo numa só cápsula. Cranberry, os probióticos que agem nessa área, e o cloreto de metiltionínio, que ele é o princípio ativo do Cepurim aqui no Brasil. Cepurim, você faz um xixi azul turquesa lindo, maravilhoso, mas assim, a gente usa uma mini dose, e ele é um antioxidante, mas ele também ajuda na prevenção das infecções recorrentes, né? Agora, as mulheres que sofrem de candidíase, aí elas têm que tomar muito mais cuidado, porque são fatalmente aquelas que gostam de comer muito açúcar. Açúcar é um meio O de fungo cultura, gosta do açúcar. de se alimentar de açúcar, né? Enfim, e aí a gente tem que tratar essa mulher de novo, num todo. Tá? Mais uma vez, a candidíase, ela é um reflexo sistêmico, né? Ela vai vir como disbiose. Você tem uma síndrome fúngica. Exatamente. Que tem que, como tal, deve ser tratada e é piorada ou agravada com a queda hormonal. E eu li uma coisa interessante, aí você me corrige se eu estiver errada, recentemente, que é muito importante. A gente não entrou em hormônio, mas agora que eu entrei, vou começar a falar. Quando começa a introduzir o estrogênio vaginal, porque ele vai alterar o pH e o microbioma, algumas mulheres, nesse início, começam a ter candidíase. Mas aí a recomendação, e isso veio da Sociedade de Urologia, não parar. Você trata, mas você continua para evitar futuros. A flora se acomoda. Se acomoda. Então, vamos aproveitar e falar de desconforto íntimo. Vamos. Então, a gente pode usar os lubrificantes vaginais, né? Mas eles não tratam, tá? Isso é bem legal a gente falar. Eu tenho um episódio do podcast explicando hidratante, lubrificante e terapia hormonal. Cada um tem uma função específica. Então, muitas mulheres também no quero ser natural. Aí quero ser natural. Para tudo no bem bom para passar KY. Vamos combinar, gente. Para com isso. Para com isso. Tá? Então, a gente tem os hidratantes, mas não tratam, os lubrificantes, que é para hora H. E também temos preparados a base. Se a gente não passar ácido hialurônico no rosto, a gente tem aqui, por exemplo, alguns produtos, por exemplo, o Hialufen, que é a base de ácido hialurônico. A vantagem desse em relação a outros hidratantes é que ele é uma quantidade bem pequenininha que você pode introduzir e ele fica lá dentro por 72 horas, que ele não fica melando todos os dias, tá? Agora, como é que eu começo? Eu gosto do estradiol, do estriol
e do Corpotropine, que é o promestrieno. Mas como é que eu começo? A minha prática, com o Corpotropine, tá? Óvulos, cápsulas vaginais. Primeiro, porque essa vagina, ela tá ressecada. Gente, presta atenção aqui. A vagina é um tubo elástico, é como se fosse uma mangueira, tá? Então, se você não deixar essa mangueira, se você não tratar, essa mangueira vai ficar um tubo, um cano de água, vai ficar dura, tá? Então, você tem que tratar logo. Por que que eu gosto do promestrieno para começar? Primeiro que a gente só tem em creme, que não é prático, ou em óvulo, tá? A cápsula vaginal. Mas eles dão uma meladinha no início que é necessária para o epitélio vaginal, tá? Então, qual é o protocolo que se faz? Usar 14 noites seguidas, tá? Mas isso você está falando do promestrieno ou do... Todos os vaginais, tá? 14 noites seguidas e depois, de acordo com como ficar a umidade vaginal, a gente usa 2 a 3 vezes, mantém com 2 a 3 vezes por semana. Por que que eu começo com o promestrieno? Porque ele é uma macromolécula, ele não passa para a circulação. Então, o que acontece? Apesar dele ser um sintético. Um sintético, tá? Mas, se eu estou começando uma reposição hormonal ao mesmo tempo, então eu vou escolher o que menos vá para a circulação, para eu não saber, para eu não ter confusão lá no que está fazendo o quê. Em quem que está funcionando. Então, eu estou tratando a vagina, não só lubrificando ou umedecendo, mas eu estou tratando a vagina e eu não tenho efeitos sistêmicos, porque senão eu não posso fazer o ajuste adequado da dose de estradiol que eu vou precisar. Tá? Interessante, eu nunca tinha pensado nisso. E o promestrieno, qualquer mulher pode usar? Qualquer mulher poderia usar, tá? Então, a princípio, né? E então eu dou preferência a ele para eu não me confundir. Tá. O estradiol também é muito bacana, é muito prático, tá? O Vagifem é maravilhoso. É aquela cápsula, eu já fiz vários filminhos. Eu tenho lá no Instagram, eles vão lá olhar que eu tenho. Eu mostrei aquele tubo azul. Isso, e é um comprimidinho desse tamanho, não mela. Você tasca aquilo, você pode estar escovando o dente, você não precisa passar de noite, ou colocar de noite. Enfim, é super prático, tá? E o Vagifem, ele agora foi liberado para quem já teve câncer de mama. Agora, quem eu gosto muito para para absorção local é o estriol. Tá? O estriol tem uma ação local excelente. Porém, ele é muito ativo. E aí, ele vai para a circulação, sim. E aí, às vezes, a mulher fica com uma dor na mama danada ou chega a sangrar por conta da atividade de um estrogênio tópico. É mesmo, porque a gente aprende que teria uma mínima ação sistêmica. Em mulheres mais sensíveis, isso pode acontecer. Então, se você está dando um estrogênio transdérmico, por exemplo, tá? O que acontece? Vamos dar um exemplo da nossa mama. Nossa, eu tinha dores absurdas, passaram Sim. Mas mesmo sem o estriol, só no início do meu estrogênio... Pois isso que eu tenho todos esses cuidados no início. Porque você está lá. O seu receptor estrogênico é como se fosse uma uva, tá? Aí ele vira uma uva passa quando ele deixa de receber estrogênio. Na hora que você dá o estrogênio, a uva inchou de novo. Então, ele já deixa a sua mama dolorida. Aí você tasca um estriol, que eu tenho pacientes que só com o estriol já tem dor na mama. Eu estou impressionada, porque não estava dentro do meu radar que o estriol teria... na minha cabeça, e até o que eu falo muito para elas, o maior problema do estriol para mim é porque ele vazava. E aí não é prático. Não era prático. Eu até falava para botar no dedo e aí você espalhar, isso é bem porque legal. ele vaza menos. Uma técnica é usar, por exemplo, na mulher com uma vagina ressecada,
Eu que gosto de fazer Eu variações. já sei exatamente porque eu faço igualzinho. A gente dá o Vagifem para introduzir e ao sair do banho, quando com a mão está bem limpinha, você vai lá, passa um pouquinho de estriol na vulva. Porque dá para passar do lado de Dá fora para e no passar do lado caminho. de fora, nos lábios, na vulva, e aí tem uma ação legal. Ainda bem que você falou isso, porque eu falei isso publicamente no Instagram, eu já estava assim, não vou, tomara que eu não vou apanhar aqui agora. Não, é super legal usar o estriol local, tá? É uma pena, ou é ótimo que ele tenha essa ação tão bacana a nível local, mas ele também pode... Tem um risco maior Esse tem um sistêmico. risco maior sistêmico para as mulheres mais sensíveis. Tem outras que não sentem nada. Mas quando eu estou começando uma reposição hormonal, aí essa mulher está com uma super dor na mama, aí eu já não sei se é do estradiol sistêmico ou se é do estriol local. Então, Entendi. eu procuro evitar. Eu até escutei também, e isso até depois, se a gente quiser, a gente pode editar, e se a gente não editar, vocês vão saber que a gente não editou. Que era que a mama tinha tem os receptores de estrogênio para alfa, beta, e aí que o estriol, ele seria menos... Sim. Então, por consequência, mais seguro. Pois é, mas o caso é que teoria é teoria e prática é prática. Mas eu não estou dizendo que é só o estriol, tá? O estradiol também pode vir a dar dor mamária, tá? Quer dizer, é por isso que eu procuro setorizar, para dividir as caixinhas. Eu acho muito legal, até já que a gente começou nessas áreas de manobra, que é importante para a mulher entender que não tem receita do bolo. Cada mulher vai ser única. É único. Existe, eu brinco e falo isso, é a arte de fazer terapia hormonal olhando para o indivíduo que está na sua frente e sabendo que, como você faz, tem o plano A, B ou C, porque você não sabe como é que o corpo vai responder. Então, muitas vezes também, eu acho que as mulheres têm que ter isso na cabeça e, claro, achar um profissional que elas confiem, porque isso é um jogo de longo prazo. Aconteceu isso que a gente não previu ou previu que poderia acontecer, mas tentou assim mesmo, para saber como é que o corpo vai funcionar. E isso não quer dizer que a terapia hormonal deu errado, ou não funcione, ou que o seu médico não sabe o que ele está fazendo. Deixa eu fazer uma intervenção. Claro. Olha só, um jeito... É porque, às vezes, sabe, eu ouço isso demais. Eu ouço muito isso. Muito, muito. Quem trata da minha reposição foi o obstetra dos meus filhos. Meus filhos estão com 25 anos e 30. E, eventualmente, o obstetra, ginecologista obstetra, ele está mais ligado em centro cirúrgico, em parto. Ele não tem tanto tempo para se dedicar à reposição hormonal. Eu, claramente, tenho 20 e tantas ginecologistas que pedem que eu faça reposição para elas. Porque, além de eu ser apaixonada pelo assunto, eu faço só consultório. E elas vão para o centro cirúrgico. E, claramente, às vezes me dizem, olha, para mim não é jogo. Eu prefiro fazer parto onde eu ganho mais e você fica fazendo isso com maestria e eu fico tranquila, tá? E convém também dizer uma coisa. Tá? Se o seu médico não te dá plano A, B e C, ele não sabe fazer menopausa, tá? E a menopausa é uma esfera onde, a rigor, quem pode tratar é o endócrino e o gineco. Só que muitas vezes, muito gineco não sabe fazer reposição hormonal e muito endócrino também não sabe, porque fica só na área da obesidade, dessa coisa. Então, tem que saber se o cara está entranhado. Agora, tem muito cursinho de fim de semana e o cara lá, novinho, vai para o Instagram dizendo que ele faz isso, que ele faz aquilo. Então, se o seu médico não te der várias opções terapêuticas, você pode começar a repensar se ele realmente... Você pode confiar nele como seu obstetra dos seus filhos, disso, daquilo, mas tem que saber se ele realmente é atuante, porque na menopausa, a gente está falando de uma novidade no congresso, outra novidade no outro congresso, cada hora sai alguma coisa nova,
enfim. Eu falei isso num dos podcasts, que existe realmente um vácuo na medicina. E aí fica Tem. esse jogo de empurra. Eu não tive né? aula de menopausa. Quando eu falo isso, as pessoas não acreditam. Eu converso com Não médicos o tempo havia- inteiro. Não havia... eu não fui orientada para isso. Tá? Agora, a gente esqueceu de falar um negócio super importante. Não, mas a gente fala agora, a gente tem tempo. A gente estava falando de calor e remédio. Então, bora voltar para o calor e remédio. Aí eu falei que eu sou rata de congresso, e agora no congresso de maio da EMAS, a gente está falando sobre... que pena, eu tinha ali, mas agora a gente tem dois outros fármacos para o tratamento dos calores. Então isso é bom para as meninas do pós-câncer e essas coisas. Exatamente. E o dos pós-câncer ou não adeptas, mas sim, principalmente, tá? É o Fezolinetan. Ele foi lançado com o nome de Veosa, tá? E só que o Fezolinetan, ambos, tanto Fezolinetan como Exalinetan, eles foram lançados, eles são antagonistas da neuroquinina B, tá? Eles agem no centro termorregulador cerebral, inibindo a neuroquinina B, então inibe as ondas de calor. Só que, apesar do Fezolinetan ter sido lançado antes, tá? Ele não foi ainda aprovado para as mulheres que tiveram câncer de mama, aguardando a conclusão de um estudo. Enquanto que o Elisanitan, que ainda não está no mercado, no dia seguinte do congresso, eu estava em Valência ainda, aí como eu sou rata de coisa, eu recebi uma publicação de um artigo na Maturitas, onde ele teria sido aprovado para câncer de mama. Que ótimo. Curioso, né? Agora, ambos podem piorar, dar dor de cabeça, piorar um pouco o sono. Quem quer isso? E é específico para a onda de calor, né? Exatamente. Alteração das enzimas hepáticas. Quase escolha o que você quer, né? Eu falo deles no meu livro, que depois eu vou te dar de presente. Ai, que delícia! Então, eu também estou antenada, porque o livro já foi publicado e está aqui escrito como uma das alternativas não hormonais também. Sim, sim. E aí eu fiquei surpresa que no dia seguinte eu ainda estava em Valência. Poxa, que coisa. Por que será que eles conseguiram aprovar? Eu realmente não entendia. Coisas da indústria farmacêutica. Pois aquelas loucuras. Então, onde que a gente tivemos aquele detour, a gente estava falando de... saúde vaginal. Então eu tinha uma outra pergunta, porque eu usei um produto que eu adorei e, na verdade, eu parei de usar por conta do custo, que foi o Intra-Rosa, a prasterona, porque também não mela tanto, e eu achei que teve um efeito... Agora você está falando do sistêmico, eu já estou achando que não é minha imaginação. Eu achei que realmente deu uma melhoradinha em libido. A prasterona, ela tem duplo efeito, estrogênico e androgênico. Então, reforça o assoalho pélvico, tá? É uma pena que a gente não tem comercialmente no Brasil, só manipulado, tá? Mas a gente pode fazer filme vaginal, a gente pode fazer... Eu achei os filmes vaginais muito difíceis de usar, para te confessar. Eu também acho. Eu pedi para fazerem para mim, para eu testar, eu não conseguia enfiar, eu colocava o negocinho, não subia. Eu prefiro o creminho. Agora, a rigor, no Congresso do Canadá, da IMS, eles... lá atrás, isso foi em 2017, não, em 2017, 2018. Nossa, quanto congresso que eu vou... Mas tudo bem, as datas são menos importantes. Eles disseram que o uso ideal seriam 120 dias regulares. Caramba. Mas eu nunca usei 120 dias nas pacientes e eu vejo um bom efeito, tá? Sabe como é que eu faço? Nas minhas bagunças? Então, vem a caixa, né? Aí a caixa, eu acho que são 30 dias na caixa do Intra-Rosa, porque lá tem comercial. Só é bem mais caro do que o Vagifem que eu compro no Brasil e levo. Mas aí eu fazia 30 dias. Então, na primeira vez, eu me empolguei, usei 3 meses direto, adorei. Aí, então, você fez o guideline. Aí caiu, doeu no bolso, eu voltei pro Vagifem. Então, eu agora faço rodadas trimestrais, entendeu? Vou investir aqui, aí eu uso esses 3 meses, compro 3 caixas, e aí no resto do ano eu ponho Vagifem,
causa do meu bolso, na verdade. Eu faria um dia outro. Ah, isso foi bom, porque eu Uma dei vez, essa... eu uma já fiquei vez- pensando nisso. Ah, eu gosto das bagunças também. Então tá ótimo. Porque, assim, tudo bem que a gente respeite os guidelines, mas cada mulher é única e a gente tem que ver. Mas aqui no Brasil a gente não tem, tá, Então gente? tem que manipular. Então, uma coisa super interessante, importante, eu acho, de falar, tá? Existe, e eu aqui falando, eu não médica, tá, gente? Então eu posso até dar mais palpite sobre isso, mas vamos ver o que a doutora Silvia acha disso, que é diretriz existe para dar um norte. Um monte de gente inteligente sentou numa sala, chegaram a uma conclusão. Não é uma bíblia ou um manual que tem que ser feito porque a gente não sabe as respostas dos corpos que às vezes vão precisar de uma criatividade. O problema disso é que a criatividade mal feita pode dar um galho. Exatamente. E por isso tem que ter um médico que você confie, que vai jogar esse jogo. E experiente. E experiente, que já antecipa os passos, que é quase quando você começa a fazer um tratamento, e agora está até me falhando. Quando eu trato muito desbiose, intestino, essas coisas, quando você já fala, olha só, isso aqui pode acontecer, isso acontece, a pessoa já fica mais tranquila, Sim. né? Você começou a fazer terapia hormonal, pode causar uma dor na mama, avisa a sua médica, não é o fim do mundo, não pira, não para. Comunicação. Então, eu acho que explicar o jogo e dos potenciais, sabendo também que a gente não sabe tudo, Exatamente. é um descanso muito... de espírito para a pessoa que está sendo tratada, né? Inclusive, informar que é muito comum sangramento no início, né? Então, a gente tem que botar isso como regra, praticamente. Se a mulher não tiver exceção, sangramento fora de hora. Tá, então, esse aqui é um Você pupurri, sabe. é tudo. É não hormonal, é para quem está começando, para quem está curiosa, para ter informação de verdade, porque se a gente quer ter respostas melhores, tem que aprender a fazer perguntas melhores, né? Então, quando você chega no médico, até para você poder avaliar, pô, se meu médico está antenado ou não, né? Se você chega pedindo uma terapia vaginal e a pessoa não sabe o que é isso já é um red flag daqueles, Pode né? vir na doutora Silvia. Não, todo mundo. Doutora Silvia vai ter... Ela é difícil de hora, mas é extremamente recomendada. Eu vou na doutora Silvia. Não vou querer falar de câncer hoje não, porque esse é um papo para oncologista, mas a doutora Silvia falou uma coisa super importante para mim, então só vou falar disso, de câncer, porque muita gente que está com tratamento de câncer, ativo ou no pós, me procura para estilo de vida. E eu amo os médicos bem antenados e acho que tem os radicais que não estão antenados, como que é possível fazer o uso da terapia vaginal, mas quem manda num tratamento médico de câncer é o oncologista. E eu estou citando a doutora Silvia, que me falou isso quando eu fui fazer uma pergunta, que é guarda compartilhada. Então, explica um pouquinho. Eu acho que assim, quando a mulher passa por um câncer, ela vai procurar o oncologista. Nesse momento, ele é o maestro da banda, tá? E aí, você tem que estar antenada com ele. Muitas vezes eles estão indisponíveis porque estão com casos muito difíceis, isso e aquilo. E eu lido com todos os tipos de oncologistas. Então, eu tenho, por exemplo, oncologistas que não admitem que a mulher tome um fitoterápico. Com atividade estrogênica, sem ele não dá tempo para ele estudar o que for, ele é radical. Não pode. Tem outros mais radicais ainda, que não pode chá, não pode isso, não pode aquilo, e também não pode usar nem suplemento, porque eles acham que os suplementos vão nutrir as células cancerígenas. Tudo bem, glutamina a gente não usa no câncer e tudo mais, mas eles são radicais para tudo. E acaba quem sofre é essa mulher. Né? Esse era sempre o meu ponto, de que muitas vezes, no intuito de sobrevivência, esquece que ela precisa viver, né? E que a qualidade de vida é importante. Então, um balanço... Esse balanço aqui seria o ideal. Porque talvez ele fique preocupado no tempo de vida dessa mulher. E a gente está preocupado com a qualidade de vida. E, então, o que eu procuro fazer? A gente diz que a gente faz medicina de boutique. Eu fico caçando o médico, tá? E procurando atender. Porque, como eu sou mega pontual, eu procuro falar com o médico na hora que eu não esteja no consultório e que ele também possa me atender. Para falar, olha...
eu posso usar isso, eu posso usar aquilo, porque a gente tem que respeitar a ética, tá? Hierarquia, de uma certa forma, Uma também existe, né? hierarquia. Então, hoje em dia, a gente chama de guarda compartilhada da paciente com o médico, no caso, o oncologista. Vem cá, fulano, essa paciente, ela teve um câncer triplo negativo. Eu acho que eu cheguei a comentar com você uma vez. Eu tenho uma paciente atualmente que ela foi indicada por um clínico super famoso e ele concordou com uma série de coisas que eu quis fazer com ela Ai, que na bom. área clínica e também fui para o oncologista. E ele foi um santo, foi um anjo. Aí eu comecei a falar, porque essa mulher, ela era osteoporótica e sarcopênica. E eu quis usar a nandrolona para ela. E como ela era um triplo negativo, ele disse, olha, a princípio eu sou não, mesmo assim. Porém, você está cuidando dela, tudo bem, vamos lá, pode fazer. Eu acho que é um pouco isso, do tipo, botar de novo na balança, né? Osteoporose, sarcopenia, casamento desabando. Se você der a opção para essa mulher, talvez ela prefira, eu vou viver menos, mas eu vou viver bem. Exato. Essa conversa falta e se nós, mulheres, sem nenhum problema, ainda estamos sofrendo para ter o tratamento adequado, por falta de estudos que nos deem a segurança de que isso pode fazer, imagina as que estão de câncer. Então, acho que também é bom ter na cabeça, a gente não sabe o que a gente não sabe. Então, por segurança, vem o não. Né? Por medo vem o não, mas não é um não certamente. Na verdade, a gente não sabe se isso aqui vai ter algum impacto, não é que vá ter um impacto, a gente não sabe, né? Agora, normalmente, por exemplo, outro dia eu também tentei usar nandrolona numa outra paciente e o médico disse não, não, não. E aí eu mandei artigos científicos para ele. É educação, né? É porque, assim, eu não culpo o colega. Não, jamais. Porque ele está focado tempo, na área dele e eu acho que... É falta de tempo e cada um está olhando para sua prioridade do momento, né? Mas apesar de que, como eu tenho um olhar muito sistêmico... É igual a minha, né? Tipo, o mundo não é isso. A gente tem que dar o zoom out. Por isso que eu te encontrei, porque eu acho que... A gente vibra na mesma oitava, né? E aí, então, com esse olhar sistêmico, a gente procura abranger o todo, mas não critico o colega que ele diz, pô, na cabeça dele, não estraga o que eu fiz aqui. Né? Então, são pontos de vista, várias maneiras de chegar a Roma. Então, agora eu vou fazer umas pílulazinhas de perguntas que vêm na minha cabeça com frequência, tá? Então, a gente tem a janela, né? Então, eu acho que também dentro da janela existem diversas mulheres, mas aquela mulher relativamente saudável, mas que acabou de passar da janela e aí tá aí super brava, que cresceu na fase do WHI, ninguém deu hormônio e agora ela quer. Como a gente navega essa água? Aí é fácil. Oba. Você tem que ter um cardiologista de preferência. Você tem que dar aula para esse cardiologista. Você tem que catequizar esse cardiologista. Escuta, olha só, aí eu mando artigos meus, eu mando reportagens e digo, olha, vem cá, essa pessoa aqui passou da janela da oportunidade e ela tem uma plaquinha, mas essa plaquinha é mole, ela passou só um pouquinho, você me dá uma força? O que se faz? A gente faz, geralmente, uma angiotomografia das artérias com o score de cálcio, porque o score de cálcio prevê a possibilidade de doença cardíaca nos próximos 5 anos, tá? Porque, vamos fazer uma parte, o estrogênio introduzido na janela de oportunidade, ele melhora o perfil cardiovascular, mas ele pode piorar se você entrar depois da janela de oportunidade. Então, se você tem uma mulher levemente dislipidêmica, um colesterol um tiquinho alto, mas tem uma plaquinha, ela é mole, vamos lá, vamos junto. Aí você, com ele, pede para ela ir nele, ou no que... Às vezes, o cardiologista dela não está antenado na reposição hormonal.
tá? E aí eu normalmente tenho 2 ou 3 para dar uma suporte. É um grupo de apoio, né? Porque é um trabalho, é um time, é um trabalho de equipe. Então, o maior problema seria cardiovascular, para ela começar depois, né? Seria, o básico seria o cardiovascular. E aí a gente fazendo... E às vezes eu faço o seguinte, tá? Eu já peço a angiotomografia das artérias, já peço o score de cálcio. Já faz o dever de casa, já manda prontinho. E já mando prontinho, entendeu? Porque aí... Então, de novo, cada caso é um caso, não é um não, é um... Talvez, vamos olhar como é que está essa área, porque os ganhos em outras arenas, como, por exemplo, se ela já tiver uma osteopenia... Exatamente. Ela vai ganhar de um lado. Aí eu vou apelando, né? E aí eu converso muito com os cardiologistas, né? E por acaso, um ano atrás, no Dia do Médico e da Menopausa, a Band News me chamou, assim, de última hora, para falar. E me deram 10 minutos de fala. Eu achei bom. Um tempo bom. Né? E eu me dei conta que nesses 10 minutos, eu falei umas 5 vezes sobre perfil cardiovascular. Né? Quando eu fui me ouvir. Porque foi de sopetão, né? E aí quando eu falo isso, aí eu mando eventualmente isso para os cardiologistas, entendeu? E aí agora eu já tenho um time para que aí a gente pode dar apoio a essas mulheres. Então, eu tenho colegas de primário que foram me procurar também, já tinham passado. Agora, eu vejo o seguinte, tá? Eu vejo que as sociedades estão começando a dar uma flexibilidade, uma flexibilizada. E para os próximos anos, eu creio que a janela de oportunidade se estenda um pouquinho. Mas você não pode começar uma reposição, um comprometimento cardiovascular severo. De novo, risco, benefício, né? Porque, infelizmente, é uma realidade. Aí eu tenho uma outra dúvida que vem em outro. Essa mulher teve a sorte de ter um médico antenado, só que ela ainda está no pré-marim, ela ainda está no sintético, no conjugado. Está indo bem, mas tem, sei lá, 75 anos. Mas teve uma histerectomia, tô fazendo casos hipotéticos que acontecem, né? Estou aqui totalmente tirando dúvida. E foi dada, graças a Deus, né? Quando era isso a única coisa que existia. Sim. Agora seria melhor para ela, continua nesse time que está ganhando, ou você muda ela para o bioidêntico, para o isomolecular? Não, aí eu digo, olha, nossa, que bom que você começou na hora certa, que máximo, não sei o quê. Mas olha só, agora a gente tem oportunidades um pouquinho mais modernas que, eventualmente, vão te beneficiar um pouquinho mais. Aí, você já tomou estrogênio oral há tanto tempo, E que tal se a gente passar por alguma coisa um pouquinho mais moderna? E, novamente, a La Silvia Bretz, eu e as minhas cartinhas para os médicos, eu mando uma cartinha para o médico sugerindo, dependendo, se ela já vem para mim para isso e ela já não tem mais link e ela ficou usando aí sem controle, aí eu, na boa, eu digo, olha, vamos optar por uma escolha mais saudável. Quase como assim, em vez de comer brigadeiro, vamos comer chocolate 70% cacau. Maravilha, porque eu não tenho o doutora Silvia Bretz, mas isso foi uma história real. E a ginecologista dessa minha cliente achou que eu era louca, porque eu sugeri o isomolecular e pedi para ela ir conversar com a ginecologista e ela mandou essa para mim. Para que você vai mudar? No time que está ganhando. No time que está ganhando. Eu, como não sou médica, acato. Mas agora eu tenho uma fala para todas as mulheres escutarem, que a gente tem que pensar. E sobre o uso da progesterona, porque ainda estamos tendo que vencer que a única função da progesterona não é somente do endométrio, que ela tem diversos benefícios. Então, para aquela mulher que não tem um útero e que lhe foi dito que ela não pode, ou não precisa tomar... Vamos só terminar, não quero entrar muito em hormônios, que o tema era não hormônio, mas isso é uma... que foi negada a progesterona. Quando eu vou dar aula, eu falo... a mulher, pelos guidelines, a mulher que fez histerectomia não precisa de progesterona.
E aí eu começo assim, gente, pensem, o hipotálamo dessa mulher foi informado que o útero foi tirado? Alguém foi lá, olha, hipotálamo? Então, a progesterona tem outras ações no sono, na cognição, enfim, Eu chamo ela da fada madrinha. Quando funciona, funciona, que é uma exatamente. E beleza. quando funciona, melhora da qualidade de sono, cognição, uma série de coisas, enfim. Mas você realmente vai ter que explicar essas funções, tá? E dizer que você não é doida e que, agora, se parar na mão de um ginecologista ou de um clínico tradicional e fechado, ele vai fechar no guideline, tá? E aí, É disso, a gente tem que entender, diretriz é recomendação, não é uma recomendação. bíblia, eu acho que as pessoas que pensam deveriam olhar assim, mas tudo bem. E testosterona, ela poderia ser começada mais tarde? Eu tô te fazendo perguntas que eu recebo, tá? Eu vejo desde... Nossa, gente, eu entrei num tópico totalmente diferente, mas agora que você está aqui, mesma coisa. Eu vejo umas mulheres só usando testosterona. Putz, E, ao mesmo tempo, também, ou mulheres que, aí a minha dúvida são como a gente introduz a testosterona em diferentes fases da vida. E aí, já que a gente entrou, vou entrar um pouquinho na triade, né? Como introduzir os hormônios, bom, por onde começar e por que a gente não faria só a testosterona, ou se você achar que faria. não, o negócio é o seguinte, a gente não deve começar testosterona nunca quando os níveis de estradiol não estão optimizados, porque senão ela vai ou não fazer efeito ou fazer efeito colateral. Por quê? Se o nível de estradiol está baixo, o estradiol favorece a ação da testosterona. Então, se o estradiol está baixo, certamente essa testosterona vai se aromatizar em estradiol. E aí a pessoa vai dizer assim, eu usei, mas não fez efeito. Ou teve efeito colateral, tá? Então, a rigor, nos guidelines, a gente só deveria usar em doses fisiológicas para mulher com desejo sexual hipoativo, tá? Que a rigor é a única indicação mesmo. Eu faço uma analogia, acho bem legal isso, gente. Às vezes a mulher chega lá e dá uma olhada no nível de testosterona dela e diz que está baixo, tá? Mas ela está funcionando bem. Mas a testosterona está baixa. Doutora, minha testosterona está baixa. Eu nunca vi um homem chegar no meu consultório, porque eu trato de homens e mulheres também, para a reposição masculina. Eu nunca vi um homem chegar no meu consultório e dizer assim, doutora, meu estrogênio tá baixo, eu quero aumentar meu estrogênio. Quer dizer, não faz o menor sentido. Se você for... Então, não é o papel. A gente não trata papel, a gente trata a pessoa, tá? Então, eu nunca vi um homem me pedir para subir estrogênio. Porque se eu der, ele vai ficar com mama, vai ficar careca, enfim. Então, é possível a gente estar com o papel baixo, mas funcionando bem. É possível e é normal. E não seria uma indicação de começar a testosterona primeiro? Primeiro, exatamente. Não seria. Não, então Tá? bom. Porque, agora, quem faz errado, às vezes dá certo. Porque aí ela vira estrogênio. Entendi, Aí... Então, como você introduz na perimenopausa, que agora a gente pode, né? Acho que a diretriz já liberou de usar só progesterona na perimenopausa ou ainda não liberou isso? Mas que é um uso que começou a ser frequente. Você começar, já mudei de hormônio, desculpa. Fechei a casa testosterona, tô indo agora para introdução geral, na mulher na perimenopausa, que começou a ter ciclos anovulatórios, a gente poderia... A gente pode. Quando a mulher está ciclando regularmente, a gente pode embarcar na onda, tá? E muitas vezes, se ela tem um ciclo quase certinho, a gente pode usar a progesterona 14 dias, tá? E isso acaba que... Antigamente, a gente tinha aquele carro que a gente empurrava e ele pegava. Então, a gente empurra o carro e... Vai ver se pega no tranco. Pegava no tranco e aí a gente vê se a mulher consegue pegar no tranco assim mesmo. E muitas vezes a gente consegue por um ano, por algum tempo, fazer. E aí dá tudo certo. E aí depois você introduziria o estrogênio.
Mas se ela já tem calor, Já entra junto. já entra junto. E Entendeu? aí a testosterona é o final do final. É o final. Eu não gosto de introduzir 3 hormônios ao mesmo tempo. Bom que alguém tá falando o que eu acho. Ai, que bom que a gente não combinou nada não também, né? combinamos, é verdade, não E combinamos. o que eu vejo de... Ai, eu fico arrepiada. O que eu vejo de manipulação de estrogênio, progesterona e testosterona no mesmo creme. Gente, o receptor diz assim, socorro. Ele fica assim, a quem que eu vou ouvir? A quem que eu vou Para não falar fazer? que a progesterona via transdérmica, a molécula é enorme, nem vai oferecer proteção de nada, né? A progesterona transdérmica não age para nada. Nem para cérebro, nem para proteção endometrial. Enfim, para nada. O que a gente mais vê é isso, né? Então, a gente usa o estrogênio separado, numa forma ou de gel ou de adesivo, usa a progesterona via oral e eventualmente... Ou vaginal. E eventualmente colocaria a testosterona também transdérmica. Então, acho que na minha cabeça agora fechou. Deixa eu ver se eu tenho alguma outra... Não tenho nenhuma pergunta para você. A gente tem alguma coisa para fechar o nosso dia da menopausa, dia do médico, que a gente queira inspirar? Ou a gente pode só dar tchau também? Não, eu acho que se você quer ser feliz, faça uma reposição hormonal bem feita. E se você não puder ou se não se qualificar, aí você busca uma ajuda, porque existem alguns fitoterápicos que a gente mencionou. Exatamente. Que vão poder te ajudar. E quem sabe a gente vai ter mais estudo no futuro. Cada vez mais. Liberando, né? E aí eu quase esqueci, eu tenho um presente para a doutora que saiu do forno. Opa! Hoje, gente! Literalmente, eu ainda não tive nem o tempo de abrir, porque eu estava vindo gravar. Honra, no dia do médico, dia da menopausa, ganhar o perimenoquê. O promo é o meu livro que é para essa fase da perimenopausa, que antecede o nosso aniversário de um ano sem menstruar. Honrada. Não, muito obrigada. Chegamos ao fim desse episódio super especial, no dia da menopausa, com a doutora Silvia Bretz. Para todas as mulheres, feliz dia da menopausa. Esse é o começo, é o primeiro dia do resto das nossas vidas. Até o próximo episódio.